Olá, gente, tudo bem? Eu sou Renato Neves, ator, diretor, sonoplasta, dentre tantas outras coisas, um artista de teatro, e tô aqui de volta para o nosso segundo encontro desses vídeos informais, onde a gente vai falar um pouco de jogos teatrais para atores e não atores. Lembrando que esse vídeo ele tem o objetivo mais direto aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede municipal do Rio de Janeiro, mas não é naturalmente exclusivo para eles. Lembrar também que esse é um projeto patrocinado pelo governo federal, através da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, com recursos da Lei Aldir Blanc, que com certeza ajudou muitos artistas, está ajudando muitos artistas, e nós ficamos tanto tempo parados, né? Continuamos um pouco parados, né? Mas a Lei Aldir Blanc veio para dar uma salvada na gente, né? Porque o setor cultural foi o primeiro que parou e com certeza vai ser o último a voltar. Afinal de contas, a gente precisa do público, a gente precisa de plateia, a gente precisa de aglomeração para assistir a gente. Qual artista que não gosta de uma aglomeração para assistir a gente, não é isso? Voltando só um pouco, eu sou ator, né, como eu disse, fundador de Os Ciclomáticos, companhia de teatro, já há 25 anos. Além disso, sou vice-presidente da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, também já há muitos anos. Tenho formação em administração, em comunicação, estou cursando geografia, tenho algumas especializações na área educacional, sou ator profissional, enfim, conhecimento não como espaço, né? A gente vai sempre adquirindo novos conhecimentos e agregando valor a tudo isso. No primeiro encontro, a gente falou muito sobre construção de personagem, sobre teatro grego, falamos sobre importantes dramaturgos como Sófocles e suas obras-primas, que são Édipo Rei, Antígona, falamos sobre Eurípides e Medeia, da história daquela mulher que mata os filhos para fazer mal ao marido, enfim, falamos de exercícios, propus alguns jogos que falavam sobre construção de personagem, correto? Fez exercícios, hein? Então, hoje, nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre espaço, o espaço teatral. Vamos conhecer um pouco o espaço do teatro, onde o teatro acontece. Aqui atrás, isso chama-se rotunda. A parte de cima chama-se urdimento. No urdimento também são colocadas as varas, que são varas de ferro ou de madeira para sustentar cenários, refletores, até equipamentos de som. Na lateral ficam as pernas, que são tiras de tecido, geralmente preto, que servem de entrada e saída para os atores. Existe o palco propriamente dito, que é onde as coisas acontecem, as cenas acontecem. Existem as cortinas que abrem e fecham, na verdade, abrem e fecham, trazendo a magia, né? Convidando o público ao jogo que vai ser feito aqui no palco. O próprio palco em si, ele tem diversas divisões, né? A parte frontal do palco é chamado boca de cena. Ali na parte da ponta, na frente, chama-se direita baixa. Do outro lado, naturalmente, esquerda baixa. Essa parte aqui de trás é a direita alta, essa outra parte, a direita baixa. Aqui atrás, no fundo, eu tenho o centro alto. Se eu chego até a boca de cena, eu tenho o centro baixo. E se eu fico no meio, é o centro médio. Por que é importante a gente saber todas essas posições no palco? Porque elas são diretrizes dos diretores com os atores. O diretor pode em algum momento dizer: fulano, eu quero você na direita baixa, porque o outro ator vai estar vindo da esquerda alta e vocês vão se encontrar no centro médio e realizar o diálogo de vocês. Entende? Parece confuso, mas não é. Eu vou repetir. Direita baixa, esquerda baixa. Direita alta, esquerda alta. Centro alto, centro baixo, centro médio.
Agora eu quero ver vocês fazendo isso em casa. Imagina que a sala de vocês é um palco. Ou o quarto de vocês é um palco. Então vamos lá. Se posiciona lá. Direita baixa, centro alto, direita baixa. Aí, muito bem, gostei de ver. É isso, é claro, a gente está brincando, mas é só para vocês entenderem como funcionam os posicionamentos dos atores em cena. Além de tudo isso que eu falei, ainda existem elementos técnicos que são fundamentais dentro do espaço teatral, como a luz, a iluminação. E as varas, como eu falei, elas são feitas para pendurar refletores também. Existem varas que são fora do palco, que também penduram refletores. Enfim, não quer dizer necessariamente que o teatro só acontece com iluminação, às vezes acontece com iluminação natural. E existem também diversos tipos de palco. Não existe só esse tipo de palco. Essa definição que eu dei de palco para vocês é o que a gente chama de palco italiano, né? Que tem esse formato, geralmente retangular, né? Com essa estrutura que eu acabei de contar para vocês. Mas não é o único tipo de palco. O teatro, lá atrás, sobretudo na Inglaterra, ele era feito no teatro elisabetano, na época de Shakespeare. Você já deve ter ouvido falar em Shakespeare, mesmo que não conheçam, mas todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, não é verdade? E Romeu e Julieta é de Shakespeare, que vem da época do teatro elisabetano. E como era o teatro elisabetano? O palco era quase como se fosse uma passarela de desfile de moda, e o público ficava dos lados. Dessa forma é o teatro elisabetano. Existe também o teatro que é semi-arena, onde geralmente é ao ar livre, ou pelo menos numa estrutura alternativa, onde o público, como o próprio nome diz, ele fica sentado numa semi-arena para observar a cena. E existe também o teatro de arena, onde o público está em todo o entorno da cena, observando tudo que está acontecendo. Para cada tipo de palco, é importante estar muito atento ao posicionamento enquanto ator. Se você está num palco de arena, numa estrutura de arena, onde você tem público ao redor, você não pode restringir a sua interpretação apenas para frente, porque o público ao redor não vai conseguir ver a cena. E também é preciso estar muito ligado nos planos de encenação. Se eu abaixar, não sei se vou abaixar muito para não sair da câmera, plano baixo, plano médio, plano alto. Quanto mais abaixo você está, naturalmente, se você está numa plateia de arena, você facilita a visualização. Mas isso não é regra. Outro movimento muito importante teatral é a comédia dell'arte. Comédia dell'arte, o próprio nome já diz, é a comédia da arte. É satirizar os costumes. A comédia dell'arte é fonte de inspiração para todas as comédias, praticamente até os dias de hoje, devido à sua estrutura. A comédia dell'arte surge na Itália no século XV e se mantém viva com a sua estrutura original até o século XVIII. Mas que estrutura é essa da comédia dell'arte? A comédia dell'arte talvez seja a precursora das companhias teatrais. Na comédia dell'arte existiam as trupes teatrais, os grupos, os coletivos de pessoas que circulavam pelas cidades, apresentando-se em feiras, em mercados, geralmente em troca de comida. Na comédia dell'arte não existia um texto previamente escrito. Existia um roteiro, uma história a ser contada. E ela era contada sempre pelos mesmos atores, fazendo as mesmas personagens. E o mais interessante, que esse coletivo de personagens era divididos entre sátiras à nobreza local e sátira aos servos, né, a classe proletária. Então os personagens da comédia dell'arte, eles são fixos. Um mesmo ator poderia passar a vida inteira fazendo a mesma personagem na mesma peça com o mesmo grupo. Eu, como dica, indico a vocês um filme chamado A Viagem do Capitão Tornado. É maravilhoso, é um filme lindo italiano do Giuseppe Tornatore, que conta muito claramente como funciona a comédia dell'arte. Mas vamos falar um pouquinho dessas personagens fixas da comédia dell'arte. Como eu disse, os personagens da comédia dell'arte eram fixos. As companhias tinham um determinado número de atores que sempre faziam as mesmas personagens e, mais ainda, faziam as mesmas histórias. Aí tinha uma parte dos personagens que satirizava a parte burguesa, o clero, né? O clero é a igreja, né? Ou seja, os poderes dominantes da época. Uma das personagens mais marcantes da comédia dell'arte era o Pantalone, que era uma figura muito característica, geralmente era um velho rico, avarento, ou seja, pão duro,
e que a sua história vivia sempre em função de dinheiro, de poder. Era uma figura extremamente mal-humorada, normalmente era passado para trás por todo mundo, porque ele se achava muito esperto com relação ao dinheiro, mas geralmente ele era tapeado por todos, né? Para você ter uma ideia, a relação com o dinheiro do Pantaleone era tão forte que se ele tivesse um saco de dinheiro numa mão e um saco de comida na outra, ele ia preferir passar fome do que abrir mão do dinheiro. Esse é o Pantaleone, talvez um dos personagens mais importantes. Outro personagem muito importante e que também representa a nobreza da época eram os doutores. Geralmente eram representados por médicos ou juízes, ou seja, a classe intelectual do local. E, convenhamos, naquela época não eram tantos os médicos e juízes que existiam na época, então eles eram tidos como intelectuais. E eles tinham como uma característica muito importante a arrogância, eles eram extremamente arrogantes. Então, às vezes, do nada, eles inventavam uma língua só para mostrar que era mais inteligente, para que os outros dissessem: nossa, ele fala várias línguas que, na verdade, nem ele fala, ele inventa aquilo, né? Outra figura muito importante dessa parte burguesa do elenco eram os capitanos. Os capitanos representavam e, na verdade, ridicularizavam as Forças Armadas. Então, geralmente, eram personagens que contavam muitas histórias de guerra, né, de batalhas e vitórias, muitas vezes inventadas, que nunca existiram, né? E eles tinham atrelado aos seus sobrenomes os seus feitos. Então, tinha o Capitão Matador de Dragões, Matador de Dragões, porque ele tinha matado vários dragões. Aí tinha o Capitão Desbravador dos Oceanos, que era um capitão mais ou menos como a Daenerys Targaryen, pra galera que curte Game of Thrones. Lembra que no sobrenome da Daenerys tinha a primeira do seu nome, não sei o que, uma série de títulos. Então, é mais ou menos por aí. O capitão era isso, eles tinham atrelado ao seu sobrenome os seus feitos, que nem sempre eram verdadeiros, né? Por fim, da parte da nobreza, a gente tem a Inamorata e o Inamorato. A Inamorata geralmente era uma moça muito bonita, muito educada, com nomes muito bonitos: Angélica, Isabela, Micaela, e geralmente elas eram filhas do Pantaleone, a qual sofriam as agruras e mau humor do Pantaleone, né? E o Inamorato geralmente era filho dos doutores, ou dos médicos, ou enfim, dos intelectuais de uma maneira geral. Naturalmente eles tinham uma relação, eles procuravam estar juntos, era um casal na verdade, e quando o casal passavam a chamar-se Inamorati, né? Inamorata com Inamorato, Inamorati. Agora vamos falar um pouco das personagens ligadas à classe proletária, né? Os servos, digamos assim. O personagem mais importante, talvez o mais importante da comédia dell'arte, ou o mais conhecido, é o Arlequino. Arlequino e Arlequineta. O Arlequino e a Arlequina, na verdade, eram os responsáveis pelos grandes quiprocós, as grandes confusões na trama, as brigas, as mentiras que eram descobertas, enfim. E ao contrário do Pantaleone, isso é uma curiosidade, o Arlequino vivia em função de comer. Ele queria comer. A fome era uma necessidade premente para ele. Então, fazendo um paralelo com o Pantaleone, se você der um prato com dinheiro para o Arlequino e um prato de comida, com certeza ele vai ficar com o prato de comida. Esse é o Arlequino ou a Arlequineta, ou os dois, que juntos conduzem essa trama. Ainda na parte dos servos existe o Brighella, que geralmente é uma personagem que é um gatuno, que surrupia as coisas, que faz o papel de leve trás. Ele faz uma ponte entre a cozinha e a sala, entre a casa grande e a senzala, se a gente puder fazer essa relação. Ele que rouba, que surrupia alguma coisa, que muitas vezes causa as confusões, geralmente coloca o Arlequino em maus lençóis. E aí tem a Colombina. A Colombina é uma figura, geralmente uma viúva, que outrora fora rica, casada com um homem poderoso, e com a morte do marido, ela volta a ser uma pessoa da classe proletária. Geralmente ela é casada com o Pantaleone, ao qual ela casou em busca de novamente uma ascensão social, e geralmente é muito triste, é sofredora na mão desse casamento que não faz sentido. Temos também a Ragonda, que é a cozinheira da casa. E assim como em qualquer casa, quem cozinha e faz comida é uma figura muito importante. É aquela mulher grande, espalhafatosa, geralmente gorda, que fala muito, que limpa as mãos sujas da roupa, que passa na cara, enfim. E que tem uma participação muito importante, porque é dela que partem as mensagens saídas do Brighella para ir até a sala. Uma outra característica, voltando lá na classe nobre, os personagens da classe nobre, o Pantaleone, uma característica dele muito interessante, que geralmente os figurinos do Pantaleone eram repletos de bolsos.
onde estavam enfiadas várias moedas, ele mexe naquilo e brinca com aquilo, porque isso para ele é o mais importante, o dinheiro. Tinha esquecido de falar isso lá atrás. Uma outra característica muito importante da comédia dell'arte era o uso de máscaras pelos atores. Na verdade, meias máscaras, né? Essas máscaras serviam para evidenciar os tipos que eles representavam. E elas vêm também fazer uma referência aos carnavais antigos, os carnavais de beleza. A gente vai poder encontrar isso em vários momentos, até no carnaval brasileiro, e até hoje a gente encontra isso, né, nos bailes de máscaras, enfim. Mas as máscaras da comédia dell'arte, elas tinham essa importância porque elas marcavam bem os tipos que elas representavam. Então as máscaras eram sempre as mesmas. Né? O Pantalone geralmente era uma figura bem grotesca, com o nariz comprido, enfim. As roupas, na verdade, eram as mesmas. As características das roupas de um Pantalone eram sempre as mesmas. Cheias de bolsos, com várias moedas, com essa máscara nariguda. Então o ator, quando ele veste essa roupa e coloca essa máscara, ele está vestindo a personagem. E uma outra característica interessante é que o casal de Innamorati, né, a Innamorata e o Namorato, eram os dois únicos personagens que não usavam máscaras. Por quê? Porque eles representavam a pureza, o que deu certo, o que a gente tem expectativa que possa dar certo. Que todos os outros têm desvios de traços de personalidade e de caráter. Então as máscaras servem também para evidenciar isso. E a ausência das máscaras dos Innamorati serve para evidenciar a pureza deles. Mas como as personagens eram definidas? Qual ator e atriz iriam fazer cada personagem? Isso era determinado pelo poder aquisitivo. Acreditem, uma coisa inclusive que eles ridicularizavam. Os atores que tinham melhores condições financeiras ficavam com os melhores personagens, porque eles conseguiam fazer as melhores roupas. Geralmente eram os pantalones, os doutores, os capitanos. Agora, os que tinham menos condições financeiras acabavam ficando com os personagens mais pobres. E o Arlequino, especificamente, ele geralmente era o Arlequino porque ele não tinha dinheiro nenhum. O figurino dele era composto de restos de tecidos dos outros figurinos todos. Por isso que todo Arlequino tem a roupa toda remendada. Agora, vindo um pouco mais para cá, vou falar um pouquinho do espetáculo A Farra do Boi Bumbá, dos Diplomáticos Companhia de Teatro, que é um espetáculo do repertório da minha companhia, que foi montado em 2015. O que é interessante falar é o seguinte: A Farra do Boi Bumbá é um espetáculo que tem como referência a história do Boi Bumbá, que talvez seja a história mais importante da cultura popular brasileira. É difícil falar isso porque, na verdade, a gente não tem como mensurar a importância de uma cultura em detrimento de outra, não é? Mas é que talvez seja a mais difundida, porque você encontra manifestações do Boi Bumbá, da história do Boi Bumbá, com algumas variações aqui ou ali, mas no Brasil inteiro. A gente aqui no Sudeste, né, a gente tem mais ciência do que acontece em Parintins, né, no Amazonas, mas existe Boi Bumbá no Brasil inteiro, com nomes diferentes e com algumas variações. Mas, na verdade, a história é a mesma. É um casal de pobres, empregados, servos, olha aí os arlequinos, cuja mulher está grávida e um belo dia trabalham na fazenda de um homem poderoso, que seria o Pantalone, e um belo dia a mulher acorda com o desejo de comer língua de boi. Só que ela não queria comer uma língua de um boi qualquer. Ela queria a língua de um determinado boi, que não por acaso era o boi preferido do patrão deles. E aí o Arlequino, né, o marido dessa personagem grávida, mata o boi e rouba a língua dele para a mulher se alimentar. Então aí você já pode imaginar os 100 números de confusões que acontecem até que o patrão descobre que quem matou o boi foi exatamente os dois empregados. Né? Essa estrutura da história do boi, né, geralmente é Catirina e Benedito, o nome das personagens. Né? Você encontra em várias histórias do folclore brasileiro. Né? E a Farra do Boi Bumbá tem essa relação muito direta com a comédia dell'arte. Né? No espetáculo eu faço o patrão. A minha personagem é o patrão, o dono da fazenda e o dono do boi, que é o Pantalone. E aí a construção dessa personagem é aquela figura pesadona, né? Enfim, que fala mais forte, coisa e tal, e que representa essa classe dominante em cima da classe dominada. É o meu boizinho, doutor! Hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui cumprimentar o meu boizinho, o mimoso, como eu faço todos os dias depois de rezar pra minha santinha. Eu dizia pra ele, bom dia, mimoso. E ele me respondia de imediato. Mas hoje de manhã foi diferente, doutor. Hoje de manhã, quando eu fui cumprimentar o meu boizinho, a única coisa que eu recebi de volta foi um silêncio. Eu fiquei aperreado, fui até o curral pra ver o que havia acontecido. Meu boizinho havia desaparecido, doutor.
Então, gente, esse é um trechinho da Farra do Boi Bumbá, onde eu faço o Pantalone, quer dizer, o dono da fazenda, a figura que é trapaceada, que é passada para trás. E aí que esse momento é quando eles chamam um médico para tentar ressuscitar o boi, que ele tanto tem apreço. Claro que naturalmente não dá certo, né? Aqui eu coloquei uns elementos do espetáculo, esse não é o figurino do espetáculo, naturalmente, é só o colete, faltam outros adereços, mas só para dar uma ilustrada de como funciona a coisa toda. Tem o chapéu ainda, enfim. Uma maquiagem muito expressiva, onde a gente simula, inclusive, na maquiagem, as características das máscaras da comédia dell'arte. Né? Os traços marcados, essa área mais iluminada para sobressair, sobrancelhas marcadas, mais ou menos como as máscaras da comédia dell'arte. Como uma prova de que isso são características que se mantêm até hoje. Que a comédia atual, a comédia moderna, a comédia contemporânea, na verdade, traz muitos elementos da comédia dell'arte. Quem tiver interesse em assistir o espetáculo completo, a Farra do Boi Bumbá, o link está aqui embaixo, é no nosso canal do YouTube, canal Os Ciclomáticos, e lá você assiste o espetáculo inteiro. E aqui a gente encerra nosso segundo encontro. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter, espero que eu possa ter conseguido trazer um pouco de informação interessante para vocês. E naturalmente vocês vão ter que correr atrás para se aprofundar mais em determinados temas. Porque aqui foi bastante superficial, mas o meu objetivo era instigá-los a conhecer mais profundamente e perceber que certas ferramentas e certos mecanismos do teatro podem ajudá-los na vida cotidiana de vocês, seja em qualquer área ou até na vida pessoal. Tá bom, gente? Então, até logo, fique com Deus, até o próximo encontro. Tchau!